Olá, o Viver e Empreender Podcast está no ar. Eu sou Estela Jordi. Hoje eu tenho o prazer em receber a doutora Roselaine Ferreira, ela que é biomédica e empresária. Olá, doutora, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da minha história. Muito obrigada pelo convite. Prazer é nosso. Doutora, vamos começar falando sobre você. Quem é a doutora Roselaine Ferreira? Quero conhecer um pouquinho da sua história. Pois é, doutora Roselaine Ferreira, né, eu sempre falo que por detrás de uma doutora, de uma biomédica, de uma empresária, tem uma mãe, uma esposa, uma filha, muito dedicada para a família. Que eu sempre falo que o seu primeiro empreendimento é sua família. Então não adianta você ter sucesso na carreira, mas sua família não ter sua base. Então eu sempre cuido bem da minha família, para que elas também sejam minha base, né? Que eu sempre falo que é por eles e para eles que eu decidi empreender, decidi fazer algo diferente, né? Pra gente ter uma vida melhor. Sim, e você começou a empreender justamente por conta das suas filhas. Gostaria que você contasse. Exatamente. Quando eu decidi deixar de ser CLT para começar a fazer unha, foi exatamente por isso. Eu tinha, na época, só minha filha mais velha, a Duda. E aí eu não estava tendo tempo suficiente para ela. Quantos anos ela tinha? Na época ela tinha quase 3 anos. E assim, eu tive dificuldade para engravidar dela, porque eu tive um problema de saúde. Eu tive mioma muito nova. Com 21 anos, eu tive um mioma de quase 700 gramas. E ele era interno, ele era dentro do útero. E aí eu tive que fazer uma cirurgia e eu quase perdi meu útero. Assim, foi uma coisa assim, eu tive hemorragia na hora da cirurgia. E aí o médico conseguiu conter essa hemorragia e conseguiu preservar o meu útero, né? Depois de ter ficado quase 6 meses passando de equipe a equipe, porque era um caso muito arriscado. Ninguém queria correr esse risco de tirar o útero de uma jovem de 21 anos, né? Então foi um momento assim delicado da minha vida. E aí depois dessa cirurgia, passaram-se 2 anos e meio, eu desenvolvi novos miomas. E aí esse médico, eu sempre falo assim que eu sempre tive meus invernos, mas sempre Deus deu o melhor cobertor. Então colocou um médico muito bom no meu caminho. E esse médico, quando eu precisava passar com ele, eu tinha um telefone dele. E aí eu mandava mensagem, olha, eu queria passar. Ele falou, não vai pela fila não, porque senão vai ser difícil de você chegar, pode demorar muito. E aí, com 2 anos e meio, eu tive que fazer uma segunda cirurgia. Super jovem, Super jovem, então não tinha nem 25 anos, eu já tinha passado por 2 miomectomias. E eu continuei fazendo esse acompanhamento com ele, e depois desse acompanhamento, 6 meses depois, ele acompanhando ali, ele viu que tinha pontinhos no meu útero. Ele falou assim, olha, se você quer ser mãe, eu aconselho você começar a tentar, porque você é jovem, caso precise fazer uma inseminação, você pode, é jovem, dá pra você esperar, porque a fila é imensa, até uns 30, 35 anos você consegue fazer essa inseminação, se você não conseguir pelos métodos naturais. E aí eu cheguei, né, na época eu namorava, né, com meu esposo, que hoje é marido, eu namorava com ele. E aí quando eu cheguei do médico, ele perguntou, e aí? Eu falei, e aí, se você quiser ser pai, se a gente quiser ter uma família, a gente vai ter que ter um filho agora. Aí ele falou, eu falei, isso e aí? Com 23 anos. Com 23, quase 24 anos, 23 anos. Ia fazer 24. Aí ele olhou pra mim e falou assim, então vamos fazer. E aí a gente tava construindo a casa, porque eu sonhava em casar, aquela coisa toda linda, né? Uhum. E aí eu falei, inversão de plano, né? Falei, vamos tentar, e a casa em construção ainda. E aí a gente começou, cheguei pra minha mãe e pro meu pai e falei, é o seguinte... Você mãe? Eu resolvi ser mãe antes de casar, porque eu corro risco de não ter filho, não adianta eu querer casar. Eu falei, qual o sentido de casar e não ter uma família? E aí eles super me apoiaram também. E aí isso foi muito importante, ter o apoio do meu pai, da minha mãe. Então foi todo mundo, e ali começou aquela expectativa, né? Uhum. E passa 1 mês, passa 2 meses e nada de acontecer. Certo dia eu estava assistindo uma reportagem onde algumas mulheres tinham tomado um chá para cuidar de mioma, que era um chá medicinal, mas que engravidaram. Eu falei pro meu esposo, pro meu namorado na época, eu falei, olha, vai atrás desse chá aí. Que chá é esse? Era Ishi amarelo. Tá. Eu falei, vai atrás desse chá, porque se bem não fizer, mal que não vai fazer. E ele foi atrás desse chá.
Aí foi pro centro, né, que lá sempre tem as barraquinhas que vendem aqueles remédio medicinal, e ele achou esse eixo amarelo, voltou. E aí ele trouxe um segundo que era unha de gato, que o rapaz falou assim, leva esse também, a combinação desses dois é perfeito. E aí eu comecei, ele falou, toma um de dia e um à noite. Eu comecei, eu tomava um de dia, outro à noite. E aí depois de 30 dias eu comecei a passar mal. Comecei a sentir uma cólicazinha, eu falei, nossa, eu não consegui de novo, porque era um dos sintomas. Eu falo que o sintoma da gestação, o sintoma da pré-menstruação é bem parecido, né? O seio dolorido, uma cólicazinha, eu falei, ai gente, será que eu não consegui de novo? E aí eu comecei a ficar muito nervosa, eu não sabia o porquê, mas eu me irritava assim, eu ia de 0 a 100 em segundos. E aí não menstruei, eu falei, gente, será? E aí eu fui fazer o exame. E aí deu positivo. 30 dias depois que eu tava tomando chá, tava eu grávida. Era a Duda, então? Era a Duda. Ou seja, a sua prioridade sempre foi sua família? Sempre foi ter uma família. Minha prioridade sempre foi ter uma família. Eu sonhava em ter uma família. Desde novinha, falava assim, quando eu crescer, eu quero casar, eu quero ter minhas filhas. Eu tinha um sonho de ter 3 Maria, né? Consegui ter 2, eu falei, tô no lucro. Muito bom. Que é a Maria Eduarda e a Maria Luísa. E nisso, quando eu fiquei grávida, eu fiz um acompanhamento ali de risco, né, por conta do histórico que eu tinha. E aí, faltando um mês para a Duda nascer, que a gente conseguiu mudar para nossa casa, porque a gente, paralela ali, foi construindo, fazendo o que tinha para fazer, e a gente mudou com o que tinha dentro mesmo, basiquinho, e ali foi. Depois, quando ela estava com 1 ano, mais ou menos, eu comecei a trabalhar fora. E aí eu trabalhei por 2 anos. E aí nessa época que eu falei assim, né, que eu queria tanto, eu não estava curtindo o momento, né, que foi onde eu decidi, né, na época eu falei, não, vou sair para cuidar dela, para ficar com ela, porque eu sonhei tanto para agora ver ela crescer. Às vezes eu saía, deixava ela dormindo, aí quando eu chegava pouco tempo depois ela já estava dormindo também, e eu perdendo tanto, e aí eu falei, não é isso que eu quero. E aí na época o que eu sabia fazer era unha. Aí eu peguei férias, né? Eu ia entrar de férias na empresa que eu trabalhava. E eu sempre trabalhei muito bem. Em todos os lugares que eu passei, eu sempre dei o meu melhor. Porque eu sempre falo, se você quer ter um CNPJ, comece investindo no seu CPF. Porque se você não for um bom colaborador, você nunca vai ser um bom empresário, um bom líder. Tem que ter autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Se você é um funcionário, um colaborador, que você chega atrasado, você acha que você ali sendo pago para estar ali 9 horas da manhã, você chegando 9h30, quando for seu, não tendo ninguém para te cobrar, basicamente, você vai estar lá? Jamais. Né? Eu sempre falo que estar do lado do empreendedor, do empresário, é totalmente diferente. Você é o primeiro a chegar, o último a sair. Muitas das vezes. E aí você abriu o seu salão na sua casa? Na minha casa. Como foi isso? Era o que eu sabia fazer. Eu peguei o dinheiro das férias, né? E aí comecei a divulgar pro pessoal. Falei, tô fazendo uma unha aí, né? Pra ajudar no orçamento e tal. E aí eu comecei a fazer unha. E aí na época, né, comprei alicate, comprei esterilizador, comprei tudo bonitinho na sala da minha casa, embaixo da escada. Era o cantinho que tinha. Aí meu marido fez um biquinho de luz, porque ficava meio escurinho. Eu falei, tá escuro aqui, não tô conseguindo enxergar muito bem. Eu vou fazer um biquinho. Aí ele fez uma extensãozinha com um bocal. Aí eu ligava lá, acendia, comecei a fazer unha. Quando eu voltei de férias, o meu chefe tinha feito minha rescisão, porque eu já tinha deixado meio que eu não queria mais continuar, tal. E ele foi super legal. Por eu sempre ter trabalhado certinho, ele falou assim, não, você não quer, você sempre trabalhou direitinho. Mesmo quando você resolveu que não queria mais, você não ficou fazendo corpo mole pra mim te mandar embora, você trabalhou perfeitamente. Você foi clara, falou a verdade. Clara, e aí ele me demitiu, e aí eu falei certinho. Aí eu tinha lá minha rescisão, tinha 6 meses, eu falei, é o tempo de eu criar uma cartela de cliente. Porque assim, é legal empreender, é muito bom você ter um direcionamento, mas você tem que se programar. Porque às vezes as pessoas falam assim, ela deixou de ser CLT e foi fazer e deu certo. E foi fácil. E foi fácil. Não foi, eu me programei. Eu sempre falo, gente, tem uma coisinha que é matemática básica. Você fez conta? Conta. Quantas unhas eu preciso fazer para ter o equivalente do salário que eu tinha? E aí foi essa conta que eu fiz. E aí nas férias você viu que era possível? Eu vi que era possível. Sua casa vivia cheia de clientes? Sempre. E seu sempre. marido? E aí foi aonde, né, meu marido falou assim, ele falou, eu não consigo mais assistir um programa aqui na TV, não consigo nada. Ele falou, perdi minha privacidade. A sala virou salão, literalmente. Exatamente. E aí, no final, no fundo da nossa casa tinha a lavanderia e em cima tinha uma laje. Ele falou, vou fazer um quartinho ali pra você atender lá em cima.
Ou seja, ele foi rápido. Ele foi rápido. E aí ele fez um quartinho bonitinho lá em cima, fez a escadinha, subiu, e aí eu fui lá pra cima. Porque ali, quando eu ia fazendo unha, eu sempre fazia uma massagenzinha no pé da cliente, uma massagenzinha na panturrilha. E as pessoas, nossa, que massagem boa. Você faz corporal também? E aí eu falei, ainda não, mas eu tô fazendo um curso. Eu nem tinha começado, mas eu falei, o quê? Dá pra subir um degrau, vamos subir. E aí eu fui me especializando, fazendo corporal, facial. E aí, quanto tempo da unha pra estética? Quantos anos ou meses você demorou pra ter esse clique? Eu quero agora ir pra estética. Foi muito rápido, foi muito rápido. Eu comecei fazendo unha e logo assim, eu tinha muitos elogios assim da massagem que eu fazia no pé das pessoas. Então, foi coisa assim... Tanto que com o dinheiro do seguro-desemprego eu paguei meus cursos de massagem. Então foi bem rápido. Você tinha talento para isso também. Exatamente. Isso é muito importante, né? Você identificou um talento. Você percebeu pelo feedback das próprias clientes. Exatamente. Não foi uma coisa, eu quero porque eu quero, não, né? Eu sempre brinco, né? Eu sempre falo assim... que a vida me virou o avesso e eu descobri que o avesso era meu lado certo. Porque meu sonho era ser veterinária. Olha só. Meu foco era ser veterinária. Eu falava, não, gente, eu vou ser veterinária. Eu quero ser veterinária. Porque, assim, eu fui criada numa chácara. Assim, vim de uma família em 4 irmãos, sou a caçula. E lá a gente tinha muito animal. E eu amava, eu resgatava animal. Eu cheguei a ter 18 cachorros em casa. E eu que cuidava deles. Então eu pegava eles lá feinho na rua e eu que cuidava. Mas você sempre gostou de cuidar. Eu sempre gostei de cuidar, entendeu? E aí, no fato, porque às vezes as pessoas gostam de animal e falam assim, eu quero ser veterinária porque eu gosto de animal. Eu falei, tá, mas você cuida de um animalzinho doente? Você seria capaz de falar assim, vai ter que fazer uma eutanásia no seu animal, vai ter que sacrificar? Então, é isso, é você saber aonde até vai o seu amor o suficiente para não deixar um animal sofrer, entendeu? Então, assim, você tem que saber descobrir. E você trouxe todo esse cuidado pro seu trabalho com pessoas, exatamente, né? O que mudou, minha irmã, tem uma irmã que fala assim, eu sempre sabia que você ia mexer em alguma coisa com furar alguém e ter sangue. Ela falou pra mim. Você nunca teve frescura? Nunca. Então você tinha as características, os pré-requisitos pra seguir, né, pra empreender na sua área, né? Exatamente. E como é que foi essa transição? Então foi natural? E aí foi natural, porque quando eu comecei a ali cuidar das pessoas, eu fui me apaixonando por aquilo. E aí eu falei, não, vou continuar. E aí eu fui fazendo a estética básica, né, do corporal, do facial. E eu sempre fui fazendo algo a mais, né? Então, design de sobrancelha. E fui indo. E chegou uma hora assim, que eu estava extremamente apaixonada nessa área. De cuidar, assim, da aparência das pessoas. E aí foi aonde foi que eu foquei mais na parte da estética, continuava fazendo as unhas, né? E aí surgiu a oportunidade de montar o salão, que aí foi sair de dentro de casa, porque minha casa já não estava mais comportando. Teve algum momento, alguma pessoa, algum fato que te fez ir atrás de uma faculdade, que fez você se especializar? Teve, porque quando eu saí da parte lá da minha casa, que a gente montou um salão... Lembro que uma época, eu sempre falo assim, seja excelente naquilo que você decidiu fazer, independente do que seja. Não faça por dinheiro. Dinheiro é consequência de um bom trabalho. Então eu sempre quis dar resultado, sempre trabalhei com excelência, né? E eu lembro que uma vez eu tava em casa e aí meu telefone toca e uma cliente falou assim, olha, eu tô com uma ampolinha aqui de Botox, você não aplica em mim? E eu falei, não posso fazer injetável. Ela falou, não, mas você trabalha muito bem, eu confio em você, pode ir que eu me responsabilizo. Eu falei, não, se der errado, ninguém vai querer saber que foi você que se responsabilizou, não vou fazer. Sim. E aí foi nessa hora que eu falei, gente, eu posso subir mais um degrau. E aí foi onde eu fui procurar a faculdade. Pra mim tá aí me especializando para trabalhar com injetável, porque trabalhar com agulha, ver sangue nunca foi um problema pra mim. Né? E aí eu comecei a fazer a biomedicina, que a biomedicina dava pra mim trabalhar tanto com corporal quanto com facial. Isso com quantos anos? 36 anos. E aí, nesse intervalo, eu já tinha minha segunda filha, porque assim, durante que eu fui trabalhando ali, eu queria ter outra filha, mas eu não conseguia engravidar. E aí eu cheguei a fazer uma embolização de miomas, porque os miomas me perseguiam. E aí eu fiz uma embolização. Geralmente quem faz embolização de mioma não engravida, mas eu engravidei. E aí eu engravidei da minha segunda filha. Então, quando eu fui pra... Que é a Maria... Luísa. Maria Luísa. Aí, quando eu engravidei da Maria Luísa, tive a Maria Luísa, trabalhei. Foi uma gravidez tranquila. Eu trabalhei, tipo, na véspera de ganhar
A Maria Luísa, eu tava lá no meu cantinho ainda fazendo unha, que ainda era no fundo da minha casa. E aí, quando a Malu tava com uns 1 ano e pouquinho, veio a oportunidade de montar um salão na rua. Porque aí a casa já tava pequena, eu não podia abrir pra todo mundo porque entrava na minha casa. Então, você nunca conhece a maldade das pessoas. Então, eu trabalhava muito por indicação ou pessoas que eu conhecia. Eu não colocava faixinha e qualquer um que chegava entrava, né? Porque era dentro da minha casa. Sim. Então, aí foi onde a gente falou, vamos montar um espaço maior. E aí a gente montou o salão, falei, porque assim, eu fiz conta mais uma vez. Eu falei assim, se o espaço que eu tenho aqui dentro da minha casa, eu tenho X... Se eu ir para um lugar para fora, onde eu posso atender mais gente, vai dar para mim aumentar o faturamento, eu posso colocar pessoas para trabalhar comigo, e foi isso que eu fiz. Aí eu deixei, fiz um quarto, nesse salão, eu fiz um espaço, um quartinho para estética, e aí coloquei cadeira, salão, tudo, e contratei manicure. E aí eu tive uma sociedade que mexia lá com o cabelo, mas aí depois não deu muito certo. E eu acabei comprando a parte dela, né? E aí eu fiquei ali só trabalhando e fazendo a faculdade. Então, assim, foi um momento desafiador da minha vida. Porque enfrentar uma faculdade, eu tinha que gerir um salão, mais o pessoal que trabalhava lá. E atender meus clientes. Então, assim, eu cheguei e saí do salão, tipo, 11 horas da noite. E 4h30 da manhã tem que estar em pé. Pra poder ir pra faculdade, pegar o ônibus. Às vezes, gente, eu pegava no final. Às vezes, quando o ônibus ligava, eu já tava dormindo. Nossa. As pessoas falavam, que hora que você dava? Eu falava, na condução. Eu espero um lugar pra ir sentado e durmo. Dentre tantos desafios, qual foi a maior dificuldade que você teve nessa fase tão cheia de coisa pra fazer? Então, essa parte foi difícil, mas uma hora que me pegou assim, meio de surpresa, foi quando eu tava no ano pra mim me formar. Porque quando chegou no ano de formação, era 2020, eu já sabia o que eu queria. Eu sempre falei assim, eu quero. Quando eu entrei na faculdade, eu falo por isso que às vezes a importância de você falar o que você quer. Eu falo porque às vezes no momento a circunstância não vai te permitir aquilo. Mas se você fala, parece que sempre atrai. Por isso que toma cuidado com o que sai da sua boca. É verdade. Né? A Bíblia fala, né? O que mata é o que sai, não é o que entra. Então toma cuidado com o que sai da boca. Né? Então é uma coisa assim que você tem que se policiar muito. Porque quando eu tava na faculdade, eu falei assim, eu vou me formar com 40 anos. Eu falei, quando eu tiver 41 anos, eu vou ter um espaço onde vai ser grande. E eu falei, vai ter meu consultório onde eu vou fazer meus atendimentos. Eu falei, vai ter uma sala para dar curso, vai ter uma sala de aula teórica, vai ter spa e vai ter as salas de estética básica. É exatamente do jeito que é hoje minha clínica. Você projetou? Eu projetei, eu falei, e agora se você falar quanto você tinha para isso? Nada. Muitas vezes eu pendurava um semestre na minha faculdade e pagava o outro. Pendurava um, pagava o outro. Não foi fácil. As pessoas falam assim, mas você deu sorte. Eu falei, sorte? Né? Eu falo assim, você não sabe o ônus para viver o ônus. Você ralou muito. Muito. E trabalha muito, Trabalho, né? Não tá aqui à toa, não né? é... Não cai do céu. A gente não quer romantizar o empreendedorismo, Não, né? é romântico. Não vinha falar assim, é fácil, vem, basta você querer. Não. É querer e saber se erguer cada vez que você cai. Não é só basta acreditar, não, né? É um trabalho sempre, dia a dia, dia a dia. Eu falo que é um leão por dia. E às vezes, assim, quando eu falo que... falei assim, eu quero estruturar, que eu quero ter franquia, que eu quero ter uma unidade em Dubai, tem pessoas que duvidam. Eu falo, gente, quem consegue no Brasil, consegue em qualquer lugar. É verdade. Eu falo, gente, se você empreendeu no Brasil, o Dubai... Vai ser fichinha. Eu falo, onde em um lugar onde quanto mais você cresce, mais imposto você paga. É verdade. Teoricamente, você teria que pagar menos. Você gera receita, você gera emprego. Então, você não tem... Sem contar os bancos, né? Exato, você não tem apoio. Hoje em dia as pessoas perguntam assim, você tem sócio? Eu falo, tenho. O governo e o banco são os meus sócios majoritários. É uma boa parte aí. É isso mesmo. Né? Eu falei, depois tem meu esposo, que foi nós dois juntos ali na correria. Dia após dia, ele trabalhando de um lado, eu trabalhando de outro, e a gente sempre se esforçando. E ele construiu, te ajudou a construir muito, com as próprias mãos, exatamente. Né? Queria que você contasse essa parte. Ele também. Nos bastidores é sempre ele. A parte difícil da obra é ele que toca. Entendeu? E aí, as pessoas, assim, quando a gente tava na fase de construir, ele era o chato da obra. Mas era eu que pegava no pé dele, coitado. Eu tinha dó. Eu tinha dó porque os outros falavam assim, sua esposa é legal, você é muito chato. Ele falou, você não sabe a onça que me come todo dia.
Maravilhosa. Era, exatamente, ele falou assim, é boazinha? Passa um dia do lado dela. Mas tem que ser, né? Exato, porque eu chegava lá, eu falava assim, era um olho de tandera. Quando tava na obra, eu chegava olhando. Eu via um piso assim, meio... Eu cutucava ele e falava, não quero. Tanto esforço pro chão tá torto, não dá certo. Não dá certo. Então eu queria impecável. Eu falava, gente, não foi de graça isso daqui. Então, coitado do meu marido, ele emagreceu mais de 10 quilos. E aí ele brincava assim, porque ele fica nervoso, ansioso, ele não come. E eu falava, sai da minha frente, senão eu como até você. E aí ele brincava assim, nossa, eu perdi uns 10 quilos. Eu falei, eu achei. Eu falei, não era pra perder na minha frente, porque eu achei seus quilos, né? Nossa. Porque nessa intervalo, porque eu não tinha tempo nem de comer. Então, às vezes, que hora que eu ia comer à noite, quando eu chegava em casa? E hoje, como é que é a sua rotina? Hoje eu consigo me controlar um pouquinho mais, né? Hoje em dia, por exemplo, eu reservei meu horário para ir treinar. Então, 3 vezes por semana eu consigo ir praticar atividade física. Consigo conciliar minha agenda, marcar os clientes com os horários assim, conseguir trabalhar. Porém, assim, se eu treino na parte da manhã e vou atender até a parte da tarde, é um atrás do outro. E assim, porque hoje em dia eu ainda não tô, assim, conseguindo delegar tudo, né? Porque, assim, delegar não é delargar. E às vezes as pessoas colocam alguém para trabalhar e eu sou muito exigente. Porque eu sei o quanto me custou ter o nome que eu tenho hoje. Sim. Então, às vezes, eu sempre falo para os meus colaboradores, se vocês fizerem alguma coisa que der errado, não vão ser vocês que vão ser cobrados. Não vai ser o nome de vocês. Quando as pessoas vão sair falando, aquela clínica ali, eu não vou lá, que eu fui super maltratada. Então, isso que as pessoas têm que entender. Então, para você hoje em dia ter um colaborador que você vai ali e confie em entregar o seu nome para ele dar continuidade, você tem que pesquisar muito bem. Que tipos de serviços vocês oferecem hoje e como uma pessoa costuma entrar na sua clínica e como ela costuma sair? Então, hoje sim, da estética básica até a estética avançada, a gente oferece esse trabalho. Claro, assim, que meu foco maior é na parte ali da harmonização facial, corporal, né? Mas a estética básica tem as meninas que trabalham muito bem, porque eu sempre falo assim, cuide do jeito que você gostaria de ser cuidado. Eu falei, se fosse você chegando aqui como paciente, como cliente, como que você gostaria de ser cuidado? Eu falei assim que você tem que cuidar desse paciente que entra aqui. Então hoje assim, as pessoas às vezes não entendem a importância de uma massagem relaxante. Eu tenho pacientes lá que não dormiam, eles tinham problema de insônia. E eles começaram a fazer massagem relaxante. Eles falam assim, não tem noção, eu durmo a noite inteira no dia que eu venho aqui. E aí, tipo, tem um prazo, né? 3 dias depois eles estão voltando para fazer essa massagem relaxante. Então, por exemplo, as mulheres em drenagem linfática. Se toda mulher soubesse, toda mulher faria uma drenagem linfática uma vez por semana. Muda tudo. Muda tudo. Demais, demais. E aí tem pessoas que chegam lá, tipo, é incrível, né? Elas chegam assim, ai, tá doendo aqui, tô com isso aqui. E quando ela sai, tem um espelho bem grande, ela se olha assim, você vê o sorriso que elas abrem. Elas falam assim, ai, tô com vontade de me internar aqui. É grande mesmo, você não pode fazer um quartinho ali, ó, que eu vou me internar e vou ficar, não quero ir embora. Então eu falo, é isso, é a pessoa ir com a vontade de voltar. Sempre assim, já sair, a maioria que sai hoje em dia, eu falo assim, quando o paciente ele sai, ele já tem que deixar o seu retorno agendado. Ele tem que contar os dias para voltar. Aqui tem que ser um lugar assim, onde ele sinta vontade de estar. É uma questão de saúde. É, saúde. Por isso que eu falei saúde e bem-estar. É a pessoa se sentir bem ali, ter aquele momento que é dela. Então, sempre que a pessoa chega, eu falo assim, manda ela esquecer de tudo. É o momento dela, desliga o celular, cuida de você agora, né? É o seu momento. Porque às vezes a gente se preocupa com tudo. E não se preocupa com um bem mais precioso que é você mesmo. E é muito caro? Depende. Pra mim, caro é quando você paga e não fica satisfeito. Então, qualquer coisa que você pagar e não suprir aquela expectativa sua, se torna caro, né? Então, hoje em dia, assim, não tem o menor preço. Se falar assim, muitas vezes as pessoas falam assim, olha, manda mensagem. E eu já ensinei as meninas a responder. Porque as pessoas falam assim, eu tô cotando, né, alguns procedimentos em algumas clínicas, eu queria saber mais ou menos quanto custa. E aí eu sempre falo assim, responda com muita educação. O que eles estão procurando? Se é qualidade e resultado, se é satisfação ou preço.
Porque se for por questão de valor, não vai ser aqui que ele vai encontrar. Porque tem lugar que é barato que sai caro. Exatamente. Porque o que acontece? Quando você oferece uma infraestrutura de qualidade, quando você oferece um produto de qualidade, e para você se qualificar, porque não é só o produto. Muitas vezes as pessoas questionam, mas o produto é barato. Eu falo, tá, mas pega esse produto, é seu, faz. Não adianta, né? Não adianta, você tem que saber. E às vezes, o que acontece? Se der uma complicação, esse profissional, ele tá capacitado para lidar? Para assumir e para resolver? Gente, porque fazer, o que acontece? Hoje em dia tem muitos profissionais que hoje abriu um leque, né? Para os profissionais que podem atuar na estética, né? Mas assim, é injetável. E o que acontece? Todos são muito bons. Às vezes as pessoas falam assim, mas o odonto pode? Eu falei, desde que ele se especializa, ele pode, ele vai ser muito bom. O que não pode é um cursinho de final de semana, você achar que você tá apto. Gente, não dá. Eu falo, as pessoas não aprenderam nem a andar, elas querem correr. Né? E como saber, perigo. Eu como cliente, como eu devo identificar se a pessoa é qualificada ou não? Porque tem muita gente que mente também, né, doutora? Pede o número do conselho, dá uma busca no Google. Tá. O meu CRBM tá lá no meu Instagram. Quando você entrar lá, você vai ver que eu sou habilitada na área. Isso é super importante. Então, quando você for ver, pede, se não tiver no Instagram, ou aonde quer que seja. Google você já acha. No Google, quando você pesquisa lá, sou biomédico, por exemplo, se você chega lá, regional, biomedicina, pesquisar conselho, você digitar meu conselho, vai sair tudo, foto, endereço, quando que eu me formei, no que eu estou especializada. É assim que você vai saber se você está em boas mãos. Porque não é que, mas o odonto pode, o enfermeiro, o fisioterapeuta, todos podem. Existe essa discussão. Essa disputa. Essa disputa. Eu falo, gente, tem para todo mundo. Não precisa puxar o tapete de ninguém. Se especializa, cada um vai se destacar pela sua qualificação, pelo resultado que você entrega. Então não existe, por você ver hoje em dia na área, pessoas faturando milhões e pessoas faturando zero. Mas por quê? Por que essa tá faturando tanto e essa não? Aí vai ver os resultados, vai ver o quanto essa aqui tá faturando mais, se especializou. Hoje em dia eu não paro de fazer curso, eu ainda faço curso até hoje. Porque sempre sai novidade. Sempre tem técnicas novas. Tecnologia, produto novo, aparelho novo. Não para de evoluir. É uma área que cresce demais. E você tem que crescer junto. Só que assim, não é qualquer um. Eu sempre falo, fuja do muito barato. Fuja do muito barato. Vou fazer tal procedimento. Todos os lugares tá entre X e Y. Aí você vai lá no que tá fora, porque sinceramente tem hora que chegam as pessoas assim querendo comparar preço, com mesmo falando assim, mas eu fui em tal pessoa, em tal profissional que era tanto. Eu falei, eu não consigo comprar nenhum produto. Tá vendo? Produto que eu vou usar em você, eu não consigo. Esse valor que tá cobrando não paga nenhum produto. Eu falo de verdade, eu não sei nem o que vai aplicar em você. Deve ser soro. Eu falei, tá no lucro. Se estiver aplicando soro, tá no lucro, porque o soro não vai te matar. Que perigo, que perigo. Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar cuidado, porque conforme vai crescendo... Fica a dica aí, fica o alerta, cuidado, né, com o profissional, com o lugar que você vai. Isso é super exatamente, importante. Gente, é seu corpo. Sim. E aí eu falo principalmente o rosto, porque se der um errinho no corpo, você esconde. E o rosto? Falo, põe uma burca. Cartão de visita, né? É o cartão de visita. E qual é o seu maior prazer como profissional, doutora? Assim, quando você vê um resultado maravilhoso, ou quando a pessoa fala, nossa, você me salvou de um problema, porque tem a questão psicológica também, né? Por isso que eu pergunto. Olha, eu já recebi mensagens assim de pessoas falando que eu salvei o casamento. Olha só. Você acredita? Acredito. Eu já tinha uma cliente que ela teve bebê. E ela emagreceu muito. E ela tinha um corpão, ela tinha um glúteo muito bonito. E ela perdeu o glúteo dela. Foi embora. Ela ficou muito magrinha. E aí, ela falava assim, gente, eu não tenho coragem mais de ficar pelada na frente do meu marido. Tá afetando. E aí eu fui e fiz o glúteo dela, bonito, ficou lindo. E aí depois ela me mandou mensagem. E ela falou assim, você não tem noção, você salvou meu casamento.
Eu tava quase me separando. Olha só. Eu tava quase me separando, porque... Porque é uma questão de autoestima, é autoestima, né? É autoestima. E aí eu fiz o glúteo dela, coloquei lábio. Gente, ela me mandava mensagem todo dia, Uma nova mulher. Uma nova mulher. E aí eu falo, vale mais do que qualquer dinheiro. Eu falo, gente, a gente tá falando de uma família. Sim. E os homens? Você atende os homens atendo. Também? E é um mercado que tá crescendo muito. E aí o que acontece? Porque hoje tem lugar que não atende homem, né? Sim. E lá na clínica eu faço esse atendimento. E aí o que acontece? Eu falo assim que os homens, quando eles fidelizam, eles são mais fiel do que as mulheres. É mesmo? Por incrível que pareça. E que procedimentos eles costumam fazer? Tanto facial, hoje em dia estão muito vaidosos. O homem faz botox hoje em dia, o homem faz preenchimento, o homem faz harmonização. Mais uma dica, homens, se cuidem, né? Não são só as mulheres. Não fique pra trás. Eu sempre falo assim, porque depois fica uma mulher linda e olhando pra você e não tá compatível, né? Eu falo, cuide. E as próprias pacientes trazem os maridos, porque elas se sentem à vontade. Que legal. De estar trazendo. Então elas perguntam, você atende homem? Não, porque eu cheguei em casa, meu marido perguntou se atendia. E eu falo, sim, E eles atendo. estão muito abertos à harmonização facial. Isso me deixa bastante curiosa também. Muito. O que eles hoje costumam em dia fazer? Na verdade, eu acho engraçado porque assim, as pessoas acham que tudo é botox. Então, é engraçado. Porque, na verdade, Botox é uma marca, né? Sim. Então, seria a toxina botulínica. E aí, eles acham que é Botox na boca. Eles não, as mulheres também. Uhum. Elas, às vezes, chegam assim, falando, eu queria fazer um Botox no meu bigode chinês. E é preenchimento. E é preenchimento. Então, existe uma diferença. E aí, eles acham que é uma injeção mágica. Que vai chegar lá, vai fazer essa aplicação e vai sair perfeito. Eu falo, não, gente, é muito além. E eu sempre falo que os resultados de antes e depois... Sempre na minha legenda eu coloco o que eu fiz, em quanto tempo foi aquele resultado. Uhum. Porque eu sempre falo, do jeito que a pessoa não envelheceu em uma semana, você não vai rejuvenescer em uma semana. Uhum. Tira essa ideia. Às vezes a pessoa fala assim, mas ainda não está na hora, né? Eu sou muito nova para fazer um procedimento. Eu falo, gente, é prevenção. Uhum. A estética, as pessoas têm que entender que é uma prevenção. Antes da ruga aparecer, antes da ruga aparecer, é antes de você ter flacidez, é antes de tudo. Então, prevenir é muito mais fácil que tratar. E às vezes as pessoas falam assim, eu não vou fazer porque tá na hora, não, eu acho que eu tô muito nova. Eu não vou fazer porque eu acho que não tá precisando ainda. Sempre. E aí, quando chega, né, quando chega pra fazer, já tá assim... muito avançado o grau de envelhecimento. E só o profissional que estudou que vai ter esse olhar clínico para dizer se é o momento, quanto colocar, onde fazer a picadinha, né? Exatamente. Assim, vou injetando, né? Exatamente. Isso é super importante, eu me preocupo bastante, porque a gente vê muitas clínicas, né, abrindo as portas e fechando e muita gente sendo prejudicada, né? Muito. Acontece demais, porque assim, aonde eu falo, qual profissional está capacitado a identificar o que é necessário? Porque às vezes o que acontece? Chega pessoas que elas querem fazer determinado procedimento que elas não precisam fazer, e eu não faço. Eu não sou aquele profissional sento, já que quer fazer eu faço, pensando só vou ganhar o dinheiro porque se não fizer comigo vai fazer em outro lugar. Ela só vai fazer em outro lugar se você não conscientizar. Mas quando você traz a consciência, o que ela realmente precisa e o que é necessário, você fideliza. A tal da ética profissional, né? Você fideliza. Eu já fidelizei muitos clientes, muitos pacientes, que não me deixam por nada, que faz questão. Que independente aonde eu tô, pra onde eu vou, falou, eu vou com você. Uma vez uma cliente falou assim, você vai ter que me aguentar, porque se você ir pra Colinas, eu vou atrás de você. E essa sua paciente do Botox, a primeira que pediu pra você aplicar, é sua cliente até hoje? É minha cliente até hoje. Depois ela se tornou, né? Eu falei, quando eu tiver apta, eu vou fazer. Então ela ainda faz procedimento comigo até hoje. Foi uma que começou desde lá e até hoje ela faz procedimento comigo. Olha que legal. Então eu tenho clientes hoje que faz comigo que são desde quando eu atendia na sala da minha casa. Uhum. Desde que era cliente lá, que foi cliente quando eu fazia unha, que foi cliente quando eu comecei a fazer massagem, que foi cliente que cada degrauzinho que eu fui subindo, elas foram acompanhando e são até hoje. Com certeza. Até hoje. E isso é gratificante. São pessoas assim que sempre confiou, assim, que eu levo pra vida, né?
E doutora, você é uma pessoa de muita fé, pelo que eu observo, né? Sim. Como essa parte te ajudou no empreendedorismo, na hora de empreender, de seguir em frente, de dar o próximo passo, né? Como é que essa ligação com Deus, com a religião, te ajudou? Eu sempre falo assim, que quando você não sabe para onde ir, pede direção para Deus. Na verdade, você só vai ficar sem saber para onde ir quando você não pediu direção antes. Mas quando você se sentir perdido, é para Deus que você tem que pedir para direção. Então, assim, sempre que eu sou uma pessoa que eu tenho muita intimidade. Eu falo que Deus, ele sempre me respondeu nas orações mais simples, mais objetiva, mais direta. Eu sempre falo, quando você tem alguma coisa para pedir para Deus, seja específico no que você quer. Tem pessoas que falam assim, Deus sabe de todas as coisas, sabe do meu coração. Ele sabe. Mas tá muito vago. Mas tá vago. Seja específico no que você quer. Você escrevia, você falava, você cantava. Como você manifestava essa sua vontade? Eu sempre falava, eu sempre gostava de falar. Mas o que é que acontece? Quando eu tava na época de me formar em 2020, que aí eu vendi o salão, porque meu foco era só ter clínica, eu vendi o salão. Porque aí o que eu combinei? Eu falei assim, eu vendo o salão, esse 1 ano que falta para me formar, eu fico trabalhando aqui, te ensinando toda a gestão para a pessoa que eu tinha vendido. Eu te ensino toda a gestão, para você conhecer os clientes, para você montar uma equipe, para você não chegar assim de galhato e ter que tocar um salão, que não vai ser fácil. Só que quando eu vendi, 15 dias depois veio o fecha tudo. Na pandemia? Na pandemia. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí a cabeleireira que trabalhava comigo, eu falei, fica em casa. As manicures, eu falei, fica em casa. E elas foram dar um jeito. Elas não podiam ficar, então elas foram atender. Eu falei, atende, vê o que vocês conseguem fazer. E aí eu fiquei 1 semana em casa. Na segunda semana tava eu clandestinamente trabalhando, gente. Às vezes as pessoas falam assim, mas é perigoso. Com todos os cuidados. Com todos os cuidados. Eu falei, gente... De máscara. De máscara, porque assim, o que eu fiz? Eu falei, vou estudar um pouco sobre esse vírus, vamos ver o que acontece. Então, o que a gente entendeu? No começo, pegou todo mundo de surpresa, ninguém sabia. Mas o que eu fui ler lá, que ele tinha uma camada bilipídica, ou seja, um detergente derretia. Álcool também. Pegava o quê? Quem estava com imunidade baixa. Então, o que eu fiz? Eu suplementei as pessoas em casa, cuidei, reforcei bem o psicológico, porque eu falo que a mente mata mais do que a própria doença. Eu tenho muitas clientes que são enfermeiras. É verdade. E ela disse o que teve de surto de pessoas que chegavam com crise de ansiedade, achando que estava com falta de ar porque estava com Covid. E era ansiedade. Era ansiedade, era medo. Medo de estar. Eu falei assim, se você não tomar cuidado, a sua mente te mata, né? Então, nessa época que eu fiquei 1 semana, fui estudar um pouco sobre esse vírus. Eu falo que tem gente que não dorme, né? Porque 3 dias depois, 4 dias depois, já tinha artigo. E eu fui ler artigo. Falei, a gente só pode lutar se você conhece seu inimigo. E aí eu falei, não, vou trabalhar de máscara, vai ter álcool em gel, vou deixar mais ventiladinho... E vou ver se a pessoa não tá com febre. E aí comecei a trabalhar. E aí fiquei trabalhando ali sozinha. E aí a pessoa que tinha comprado foi se isolar também. Ficou com medo. Porque era muita notícia de todos os lados. E aí as pessoas ficaram com muito medo. Sim, né? Era o desconhecido. Era o desconhecimento, né? Eu falei, calma, gente. Não precisa tanto. Se tiver... Eu falo assim, gente, se tiver que morrer, se chegar o seu momento... Não vai ter onde você correr. Porque se você for ver, só mata idoso. Eu vi pessoas de 90 anos que foram internadas, foram entubadas e saíram, pessoas de 20 que internou e morreu. Sim. Então era uma coisa que não dava pra falar, morre idoso, morreu de tudo quanto idade, de tudo quanto foi, não escolheu, né? Então foi pra todos os lados. E aí nessa época, o que eu fiz? Fiquei trabalhando. Quando chegou em outubro, a pessoa que tinha comprado falou assim, eu não vou querer mais. Eu vou querer devolver. Quem comprou o salão. Queria devolver. E aí eu falei, gente, eu tô em outubro. Pra me montar uma equipe pra enfrentar dezembro, tá muito em cima. Porque por mais que sou manicure, eu sei fazer unha, mas eu queria manter o padrão que eu tinha sempre. Porque tinha pessoas que não faziam do jeito que era o padrão de ser feito, né? Fazia de qualquer jeito e as pessoas reclamavam. E aí, o que aconteceu? Eu falei, não dá tempo. Eu cheguei pro meu marido e falei assim, você sabe, eu tô pra me formar, porque o que acontece? Quando eu entrei na faculdade, depois de 2 meses, eu comecei a fazer cursos paralelos
voltado para estética. Então, todos os cursos, toxina básica eu ia fazer, enzima, todos os cursos eu fui fazendo. Quando eu cheguei na parte do estágio, porque a faculdade que eu fiz, você tinha a opção de fazer o estágio para já sair habilitada. Porque quem não sai habilitado tem que fazer pós-graduação. Então, eu fui e fiz o estágio. Quando eu cheguei no estágio, tudo que ensinou no estágio, na prática, eu já tinha aprendido. Eu ajudava meu professor. Às vezes ele tava dando, ele falava, vai ali com a Rose que ela ensina essa parte. Rose, me ajuda aqui. Que legal. E aí eu fui auxiliando ele, um amor de pessoa, a gente tem contato até hoje. Pro Roberto, um beijo. Né? E a gente tem contato até hoje, porque sempre que sai algo novo ele me manda, sempre quando eu tenho alguma dúvida assim de, o que você acha disso, que ele me responde. Então assim, ele me ajudou muito, né? Inclusive na época que eu fui trocar a clínica, algumas normas eu perguntava pra ele, não, faz assim, ele me ajudou bastante, assim, me auxiliou bastante. E aí nesse tempo eu peguei e falei pro meu marido, eu falei, olha, eu acho que eu vou mudar, a parte lá não vou deixar mais salão, vou mudar já pra clínica. Eu falei, como tá essa pandemia, eu não sei como vai ser. Eu falei, eu não sei como que vai ser pra me montar em outro lugar o ano que vem, né? Então, já que ela quer devolver, então eu vou pegar de volta. E aí eu combinei, ela falou assim, não precisa me devolver uma parte que ela já tinha me pago, né? Porque eu tinha combinado pra ela me pagar tudo em dezembro, porque eu já queria investir em um outro lugar. Mas ela me deu uma entrada. Aí eu falei, então, assim, eu devolvo sua entrada, só que eu não posso devolver agora. Porque eu falei, eu tô sozinha, eu vou ter que começar a trabalhar do zero, então preciso ir. E aí meu marido falou assim, deixa pra fazer isso o ano que vem. Eu falei, eu vou orar. Vou pedir direção para Deus. E o que ele me direcionar, eu vou fazer. E aí foi isso. Eu sempre lá na madrugada, minha filha, meu encontro com Deus. Conversando. Isso, aí eu fui orar e pedir direção para Deus. Fé e coragem. Fé e coragem. E aí eu lembro que eu fui num culto no domingo. E aí eu falei para Deus, falei, Deus, eu sei que o Senhor usa várias maneiras de falar. Louvor, ministro. Eu falo, mas a sua maior revelação sempre vai ser a sua palavra. Me revela, através da sua palavra, se eu devo mudar ou não. E aí foi aonde veio, né? Na hora de ministrar a palavra, que a glória da segunda casa ia ser maior do que a glória da primeira. Isso na igreja? Na igreja. Alguém te falou? Isso. No púlpito ali, ele falou assim, olha, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Ele falou assim, não tenha medo, porque não é da glória da segunda casa, é a glória da casa que você tá, que vai ser muito maior do que a glória da primeira casa. Que é no meio, sim, de uma pandemia, que muitos duvidam, que eu vou te exaltar de uma tal maneira que nem você vai acreditar o que eu vou fazer na tua vida. Gente, eu chorava demais. Meu marido olhou assim pra mim com o olhão regalado, desesperado, né? Assim, e falando, a resposta veio rápido? Veio. Dia seguinte? Dia seguinte, assim, eu falei numa semana, e quando foi na semana, no domingo da semana que eu tinha comentado com ele, veio essa resposta. Quando acabou o culto, ele falou, e aí? Eu falei, e aí, vou reformar. Ele falou, mas você tem um dinheiro, vai gastar ali uns 15, 20 mil pra reformar. Eu falei, estratégia. Eu falei, os móveis do salão tá bonitinho. Eu falei, eu tenho um pouquinho guardado, que não é muita coisa. Eu falei, mas eu vou fazer o quê? Eu vou anunciar, eu vou vender a mobília do salão, e com o dinheiro que eu vender, eu faço a reforma. E foi isso que a gente fez. Aí eu comecei a anunciar os móveis do salão, um monte de gente achando que eu tinha quebrado, que eu tinha falido. E eu tava fazendo uma reforma. O pessoal fala, até papagaio fala, exatamente. Né? Se a gente for... Aí eu falei, deixa os outros, eu falei, deixa pensar. Eu falo assim, uma coisa é o que as pessoas pensam, uma coisa é o que as pessoas falam. Uma coisa é o que eu sei, o que eu quero, o que eu sei, o que Deus tem pra mim. Se Deus falou que era no meio de uma pandemia, vai ser no meio de uma pandemia. Quem vai invalidar um decreto de Deus? Ninguém. É isso mesmo. Não é? E uma mulher determinada. Exatamente, né? Exatamente. Porque assim, Deus, ele te dá a direção. Mas ele não vai falar assim, ó, vai pra lá e pegar você e te empurrar. Ele vai deixar você livre-arbítrio. Você vai confiar e não. Porque eu falo assim, fé não é você ver o chão pra pisar. É Deus falar, pisa, você não vê o chão e você ter certeza que o chão vai aparecer. Então isso é fé. Sim. É fé onde o seu dinheiro não alcança e você acreditar que ele vai te dar as condições necessárias para você seguir em frente. E aí eu anunciei, com 15 dias a gente tinha feito a reforma. 15 dias já estava lá reformadinho, montada clínica, e aí eu comecei a trabalhar.
E aí fui trabalhando. E realmente eu comecei a trabalhar assim de uma maneira que me surpreendeu. Eu falei, gente, Deus é maravilhoso mesmo. E aí vieram novas clientes? E aí veio novas clientes, e eu fui trabalhando. Quando não tinha um ano ainda que eu tinha feito a reforma, e eu passando em frente a onde eu aluguei hoje, eu vi a placa de aluga-se. Aí tava lá, aluga-se, 200 metros quadrados, pé direito 6 metros, não sei o quê. Sabe quando você olha como se tivesse uma voz falando assim, olha pro lado, eu olhei, deu um negócio assim, eu falei, gente... Lugar perfeito. O lugar perfeito, mas tem hora que você fala assim, falei, não, acho que eu tô ficando doido, acho que é coisa da minha cabeça. Mas depois, como a coisa falava, não, é aí mesmo. E aí eu liguei pro meu marido, cheguei em casa, eu falei assim, sabe um espaço que tem ali, assim, perto do mercado? Ele falou, sei. Ele falou, pega o telefone quando você passar lá, que ali tá alugando. E não tinha dado tempo. Ele tirou, ele tava vindo do serviço, tirou uma foto. E ele tava vindo de moto com um amigo dele, tirou uma foto e saiu nitidamente. Aí eu mandei mensagem. E aí eu comecei. E aí ele começou a falar assim, Rosilane. Quando ele me chama de Rosilane, ele tá desesperado. Isso em 2022? Isso em 2021. 2021, que eu tinha feito a primeira reforma em 2020. E aí quando foi em 2021. Aí veio, ele falou, Rosilane, lá é muito grande. Eu falei do tamanho do meu sonho. Falei do tamanho, ele falou, mas vai precisar de muito dinheiro, para de ser louca. Ele falou, a gente não tem um ano que a gente fez uma reforma, espera um pouquinho, olha essa pandemia. Eu falei, mas você lembra que Deus falou que era no meio da pandemia que ia fazer algo tão grande que nem eu ia acreditar? Às vezes é isso. Ele falou, não. Aí ele falou, é melhor não, para de ser louca, se aquieta, vamos ficar. Eu falei assim, espera que eu vou orar. E o que Deus me responder... eu vou fazer. E ele falou, então ora. E aí foi. Eu continuei em oração. E eu lembro que era um dia 6 de setembro. Ia ter um encontro numa igreja de um pastor que é amigo nosso, né? Meu primo, é casado com a minha prima. Ia ter um dia com Deus. E aí de madrugada eu tava orando. E aí eu fui específica pra Deus. Eu falei, Deus, lá é um lugar que meu coração ardeu. Eu sei que o Senhor não ia deixar nascer um sonho no meu coração se não fosse capaz de cumprir esse sonho. Eu falei, é minha vontade, é o que eu quero, mas contudo eu abro mão da minha vontade para que a sua seja feita na minha vida, porque eu confio nos seus planos. E eu falei, só que se lá for na sua vontade, eu quero que o Senhor me confirme. Amanhã eu vou estar um dia na sua presença. Então eu quero que o Senhor me confirma. Com o louvor da Sara Farias, tem coisa boa chegando. E aí beleza, eu fui pro culto de manhã. Fui de jejum, fui daquele jeito, preparada. E aí na primeira ministração, que foi de manhã, né, teve lá a consagração, tudo. Na hora que tá no finalzinho, a plenitora que tava fazendo a ministração da palavra, falou assim, ei mocinha, vem aqui. Eu olhei pra trás. Quando ela falou mocinha, eu falei, não é eu. Ela falou, não, você mesmo que olhou pra trás, vem aqui. Eu fui. Eu já sabia que era a devolutiva de Deus, né, que era a resposta que Deus tinha me dado. Então já fui com o meu coração palpitando. E ali, ela começou a falar assim, olha... Independente de circunstância, independente do que você passar, por mais que você passe por situações difíceis, Deus vai estar do seu lado. E Ele vai segurar na sua mão. Não tenha medo, vá em frente. E começou a cantar o louvor que eu tinha pedido. Nossa. Gente, foi uma coisa assim, foi a maior experiência que eu tive com Deus na minha vida. Foi mais uma resposta. Mais uma resposta. Quando eu cheguei em casa, eu falei para ele, Deus confirmou. Ele falou, não, Rosilane, já que Deus confirmou, vamos juntar o dinheiro. Eu falei, se eu ficar esperando guardar dinheiro, eu não tô tendo fé em Deus. Eu vou estar tendo fé em dinheiro. Eu falei, vamos com as armas que a gente tem. Então, assim, realmente, o dinheiro em si, eu não tinha todo. Não tinha, a gente não tinha, acho que 30% do valor total que foi a obra. Mas eu tinha um Deus que era dono do ouro da prata que tinha falado, vai. E muita gente ajudou também. Muita gente, porque é aí que eu falo. Quando você... eu falo assim, as pessoas falam, precisa ter condição. Eu falo, você precisa de tomar decisão. Quando você tomar decisão, Deus coloca as pessoas certas no seu caminho. É verdade. Porque aí quando a gente decidiu, eu falei, vamos tentar, porque vamos ver. Ele trabalha com pintura, então ele conhece pessoas que faz obra e tal. E ele falou assim, então vou ver. Porque que dá pra fazer? Ele falou, eu falei, vamos tentar. Eu falei, você quer desistir antes de tentar? Eu falei, vamos tentar. E aí ele ficou com medo, mas na hora que ele foi, ninguém segura. Aí ele começou a contatar todo mundo. Falou, tô com um projeto assim, assim, assim. O pessoal demorou. Vamos lá. Aí o pessoal fez o quê? O rapaz que ele presta serviço, que trabalha com a parte ali da obra mais pesada, falou assim, me dá só uma entrada, que a primeira etapa eu faço pra você. Que era ali de fazer o contrapiso, a encanação, tudo. Aí nós temos um amigo que é engenheiro elétrico,
que aí fez a engenharia elétrica. O rapaz do ar-condicionado falou assim, tô precisando pintar a casa do meu pai, vamos trocar serviço? Compra lá as máquinas de ar-condicionado que eu instalo lá. Começou a aparecer de todo lado pessoas que foi dando esse suporte. E foi acontecendo. Porque eu falei assim, o que a gente precisar de dinheiro, o que a gente tem, a gente paga. E o resto a gente vai parcelando. Parcela em cartão, parcela no cheque e vamos se virando. Então a gente foi tendo assim, essa rede foi aparecendo. Por isso que eu falo, Deus, ele une propósito. Né? Quando tem ali, quando você decide fazer... E aí foi o que foi acontecendo. Então, assim, quando eu comecei ali a conversar com o pessoal para fazer o contrato, realmente era uma coisa assim, que só Deus, porque quando pediu lá a relação de documentação, umas 4 pessoas já tinham tentado alugar e não tinham conseguido. E vocês conseguiram? E a gente conseguiu. E aí, quando pediu a relação de documentação, eu falei, gente, não sei onde eu vou arrumar isso tudo de documento. É muito difícil. E aí a gente foi ali conversando, aí fez o contrato, e aí eu falei, porque eles queriam um fiador, ou 3 meses de depósito, ou um seguro. Eu falei, gente, não, ninguém vai ser fiador. Eu falei, se a gente der... E na pandemia Na ainda. Pandemia, gente, quem vai ser fiador de alguém numa pandemia? Até com, né? Não tem como, as pessoas vão ficar com medo, falar, tá doida, né? Aí eu falei assim, não vou arrumar fiador. Eu falei, se eu der 3 meses de depósito, vai comprometer o que a gente tem pra mexer com a obra. Eu falei, se eu pagar seguro, eu pago 2 vezes o aluguel, não dá certo não. E aí eu falei, o que eu tenho é isso. Se vocês quiserem... Aí o proprietário aceitou. Aí o proprietário aceitou. Ele aceitou, ele viu o projeto. Eu fui falando que eu queria. Viu o seu potencial. O potencial, sabe? Eu fui falando, falei, é assim que eu quero, é isso. E aí ele falou, não, eu vou fazer a minuta de contrato no seu nome. E assim, tudo que eu ia colocando, eu falava, olha, se chegar, eu quero assim, um X de aluguel, eu quero tantos meses de carência. E aí tudo foi encaixando. Tudo que eu ia pedindo ia encaixando. Então, assim, eu sempre falo, eu hoje em dia, eu falo com tudo que Deus já fez na minha vida, eu não me desespero. Em tudo eu dou graça, porque o que não é bênção é experiência. Sabe? O que não te mata te fortalece. E você é uma mulher muito segura, isso passa também para quem tá do seu lado, tanto o proprietário do imóvel que você alugou, suas pacientes. Exatamente, tem que ter. Porque às vezes as pessoas acham, falam assim, que dinheiro é solução, ou que a falta de dinheiro é problema. Eu falo, gente, problema é aquilo que o dinheiro não resolve. Aí você tem um problema. Porque o que o dinheiro resolve não é problema. É um meio assim, tá, o problema tá aqui. E o que você vai X para resolver. Como que eu vou fazer para receber esse X? Para levantar esse X? E levanta. Agora, se tem um dinheiro assim, olha, se eu pegar o dinheiro do mundo e colocar aqui, não vai resolver esse problema? Eu falo, aí é um problema. É um problema para quem? Resolver só Deus. Sim. É só Deus que resolve um problema desse. Então, verdade. assim, quando você tá nessa situação, né? E aí é onde eu falo que nas 2 situações onde eu tô, se eu for um problema financeiro, eu sei que eu posso criar estratégia para ter esse dinheiro. E quando é Deus, filho, ó, eu sou assim com Deus. Eu falo, ó, Deus, faz aqui, me ajuda aqui. E eu sei que Ele vai resolver. E o que você quer agora, doutora? O que você quer daqui para frente? Com a sua clínica, como que você pretende ampliar, enfim? Sim, hoje em dia, sim, eu quero ampliar. Eu quero não, assim, eu vou ampliar, né? Porque quando eu entrei na faculdade, lembra que eu falei assim que é importante o que você fala, porque eu falei, quando eu me formar, em 2021 eu vou ter uma clínica, e foi exatamente. Em 2021, eu tive exatamente a clínica do jeito que eu tinha projetado lá atrás, quando eu tinha entrado na faculdade. Então, hoje, eu faço a mesma coisa. Você não precisa ter condições para ter o projeto. Você precisa, assim, eu falo, o primeiro passo é você saber onde você quer chegar. Determina onde você quer chegar. E sempre quando for determinar, não coloque a sua condição de hoje. Porque se você colocar a sua condição de hoje, você vai parar. Porque muitas vezes o nosso sonho está muito distante da sua real situação. Então hoje tem pessoas que eu falo assim, que minha meta é estruturar. Eu quero ter mais algumas unidades minha, mas eu quero estruturar para franquear. E eu vou ter minha unidade em Dubai. Tem pessoas que falam assim, mas como? Pra quê? Por quê? E aí eu sempre falo, mas por que não? Pra quê? Eu falo, por que não? Sim. Se eu posso. Ah, mas como você vai fazer? Eu falo, sempre vai ter as pessoas certas. Quando realmente você quer, vai ter uma pessoa que vai te dar o caminho, que vai te ajudar, que vai sonhar seu sonho, que vai unir o seu propósito e vai ir. Então, é você projetar. Eu quero ter 200 unidades, 200 franquias. É você estruturar
e saber quem vai ser esses seus franqueados. E como replicar o padrão de qualidade que você tem hoje? Então, e aí meu foco vai ser esse, treinar meus franqueados, porque não vai ser qualquer um que vai ser um franqueado meu. Não vai ser assim, eu tenho dinheiro para comprar a sua franquia, vou comprar a sua franquia, vou fazer do meu jeito. Não, eu quero estruturar. Então, futuramente, claro que alguns pacientes eu ainda vou atender porque eu gosto de atender e eu sei que tem pessoas que já falou para mim assim, olha, eu não abro mão de fazer meu procedimento com você. Então, eu acho um pouco injusto chegar uma hora e falar assim, não vou fazer mais. Entendeu? Você vai manter sua agenda. Eu vou manter minha agenda. Pelo menos 1 ou 2 vezes por semana eu vou. Mas meu foco vai ser o quê? Treinar esses franqueados, treinar a equipe desses franqueados para manter um padrão. Para quando eles chegarem em uma clínica, em uma unidade, eles não vê a diferença. Então, excelência em infraestrutura, excelência em atendimento e excelência em resultado. Então, vai ser assim um padrão que todos vão ter que seguir para conseguir ter essa excelência, né? De realmente replicar o que é bom. Quais são os pré-requisitos para ser um franqueado? Primeiramente, tem que ser uma pessoa que tenha fé em Deus, né? Tem que ser uma pessoa, assim, que eu falo assim, que não pode. Você, né? Tem que ser uma pessoa que tenha muita fé, que tenha princípios. Porque, assim, uma pessoa que tem fé em Deus, ela tem princípio. Então, ela é uma pessoa que ela vai pensar no próximo. Ela sempre vai colocar o que eu não quero pra mim, eu não vou fazer pra você. Entendeu? Eu falo assim, que quando ela fere os princípios, essa pessoa não serve pra estar do meu lado. Então, pessoas honestas. Você tem que ser honesto. A honestidade é um dos grandes requisitos também. Não tem como você ter uma pessoa que age de má fé, aonde ela coloca o dinheiro à frente das pessoas. Sem sabe? dúvida. Eu não gosto. Eu fico para as pessoas que se vendem, que são corrompíveis, para mim não serve. Eu acho que as pessoas têm que ser leal, têm que ser fiel. Eu acho que ninguém sobe passando a perna em ninguém. Porque eu falo assim, você pode até passar a perna em mim, eu não tô vendo. Mas Deus tá. E aquilo que você planta, você colhe. Sim. Independente, se você planta boa semente, você vai colher bons frutos. Se você planta mal semente, você também vai colher. Mas é o que eu sempre falo. Quer ter certeza, né? Eu sempre falo assim, você quer ter certeza se você tá plantando boa semente? Começa a pensar que você vai começar a colher elas. Né? Você tá ansioso para começar a colher seus frutos? Ou quando você fala assim, meu Deus do céu, quando eu começar a colher, você sente medo. A resposta vem. Entendeu? Então, você tem que se basear no que você tá fazendo. Porque Sim. É recíproco. Sim. Vai voltar para você. Uma hora ou outra, o tempo cobra. E agora, por que Dubai? Gente, porque eu amo. Eu falo assim que Dubai é um lugar assim que eu ainda não conheci pessoalmente. É um dos lugares que eu quero ir para conhecer. E eu brinco lá que eu falo que lá vai ter muita rinomodelação. Adorei a cara de árabe, né? Nossa, gente, lá vai ser assim, o UPS vai ser a rinomodelação. Gente do céu, imagine um lugar fazendo rinomodelação naquele lugar. É mesmo. Eu acho que 99% das pessoas ali precisam de Adorei. Então muito eu falei bom. Assim, ó. Eu brinco, eu falo assim, talvez as pessoas falem assim. Uma vez eu tava lendo e tava escrito assim, que certa vez um dono de uma empresa que vendia sapatos, ele é dono de uma empresa que tinha sapatos, e ele mandou dois representantes dele na Índia pra ver, porque ele queria levar a empresa dele pra Índia. Chegou lá, quando foi no final do dia, eles ligaram, aí um falou assim, dobra a quantidade de sapato que você vai mandar pra cá, porque aqui todo mundo anda descalço. Já um outro falou assim, nem vem pra cá, porque aqui todo mundo anda descalço. Então era 2 situações e cada um com uma visão. Quem é empreendedor tem uma visão, quem não é tem outra. Então assim, você pode usar a circunstância, né, a seu favor ou contra você. Então as pessoas falam assim, mas por que pra lá? Falo, vamos arrumar o nariz dos árabes, gente. Adorei. E vão ter dinheiro pra pagar também, tem dinheiro, né, gente. Imagina me pagando com ouro. Imagine lá, eu cheia dos ouros. Muito bom. Eu vou com você pra gravar essa reportagem. Vai ser um prazer que você volte mais vezes aqui. Foi um prazer conversar com você. Poderia aqui ficar mais 1 hora conversando. Ótimo. Foi muito legal mesmo de conhecer mais. Muito sucesso pra você. Obrigada. Né? Que você tenha muitas histórias pra dividir daqui pra frente. Que você volte mesmo, tá bom, doutora? Muito obrigada pela sua participação. Obrigada.
Eu conversei com a doutora Roselaine Ferreira, ela que é biomédica e empresária. O Viver e Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia e até mais. Tchau, tchau.